Rosemary Telino de Lacerda, mais conhecida como Josi, nossa colega querida do departamento, que vai oportunizar uma fala muito importante hoje, de uma temática muito, muito delicada. Sempre é delicado, né, Josi? Regulação não é, acho que é um dos problemas sérios, mas particularmente na Covid, eu acho que escancara, né? O título até chama a isso. E não sei, né, se talvez tenha alguém que seja a primeira vez que está participando desse nosso evento, né? Então, só explicando num sentido geral, principalmente para aquelas ou aqueles que talvez não saibam, né? A proposta do Saúde Coletiva Face a Face é que a gente tenha temáticas que sejam articuladas com esse momento que a gente vive atualmente da pandemia, com especialistas, com pessoas que estudam essa temática, temáticas articuladas ou em articulação com esses problemas que a gente tem atualmente, e numa perspectiva de ampliar horizontes, né? Então, a todos os convidados das outras vezes, a Josi e das próximas semanas, a gente tem pedido que sejam coisas muito contemporâneas. Particularmente hoje, a gente vai ter o privilégio de ter a Josi conosco, que é uma pesquisadora do nosso departamento, do nosso programa, ex-coordenadora do Programa de Saúde Coletiva, né? Teve uma atuação e tem uma atuação muito grande frente às instâncias de deliberação da universidade, e particularmente no campo da saúde coletiva, é uma pesquisadora que tem trabalhado em várias perspectivas, né, Josi, a questão dos serviços de saúde, de como que isso chega ou não chega na população, e hoje a gente vai estar falando especificamente sobre a questão da regulação. Então, sem mais delongas, Josi, aquele combinado nosso de 20 minutos a meia hora de exposição, e depois mais meia hora de debate, e o debate, para aqueles e aquelas que ainda não sabem, é feito através do chat. Então, vocês devem digitar suas perguntas. Maria Júlia, nossa querida companheira, nossa querida, né, parceira de pós-graduação, vai estar passando para mim, e no momento do debate eu e a Josi vamos conversando sobre essas questões, tá bom? Vou pedir a Rodrigo, todos que deixem seu microfone desligado, né? Somente Josi e alguma outra intervenção ligado. Marta, eu te ouvi. isso, exatamente, eu queria dar as Oi, boas... eu não tinha te visto. Eu achei que você não tinha conectado. Desculpa, querida. eu queria dar as boas-vindas para vocês e dizer que para nós é muito bom poder contar hoje com o debate que a Josi vai produzir conosco, sobretudo lembrando que nós estamos vivendo um momento diferente dos outros países, um país muito desigual, e que a regulação passa, além do sua dimensão técnica, ela também possui uma dimensão política, e num momento de crise como a gente está vivendo, ela se reveste de uma importância fundamental para pensarmos o sistema de saúde como o olhar aquele da equidade, né? Então, queria agradecer a Josi a disponibilidade, e já passamos para ela a palavra, né, para depois a gente discutir mais questões, tá bom? Obrigada, Josi. Bem, Marta, Rodrigo, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada pelas boas-vindas, agradeço imensamente o convite. É um espaço que eu tenho participado toda vez que ele acontece, exceto semana passada que lamentavelmente não pude participar. Da boa tarde a todos, e vou compartilhar aqui algumas reflexões sobre a questão da regulação, né? E vou aqui para ir, treinei aqui com a Maria Júlia para compartilhar, vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só ver aqui. Ok? Todo mundo vê? Tudo bem? Sim, ok. Então, eu estruturei essa reflexão, vou colocar aqui o meu tempo, para que eu não me perca muito, né? Em 3 grandes blocos. Eu penso que a regulação não seja um tema muito desenvolvido, de muita reflexão do campo teórico e da sua aplicação. E como estamos aqui num programa de pós-graduação, acho que a gente fazer rapidamente a revisão dos conceitos e os campos da regulação, porque a gente tem muito essa questão
da regulação técnica, da regulação de uma área da questão de serviços público-privado, né, dessa relação, mas vai para além. Outro texto seriam os elementos constitutivos, aí sim, da regulação em saúde, e, por fim, fazer algumas reflexões sobre as fragilidades expostas do Covid. Então, a regulação, o termo regulação mesmo, ela tem uma polissemia, ela tem uma diversidade conceitual e de campos de atuação, que é importante que a gente tenha muito claro quando a gente reflete sobre o tema no campo da saúde, porque o campo da saúde também fica imbuído dessa polissemia e dessas atribuições, e às vezes gera até uma certa confusão das suas atribuições. Então, ela tem origem, mas na mecânica, né, com a noção de controle de movimentos, de peças, de máquinas e tudo. Então, a noção básica de controle. Na biologia, a gente também tem, né, sistemas de regulação, principalmente com aquela questão de detecção, reparação e correção de efeitos. Então, temos os sistemas biológicos e a regulação, ela também é um elemento de análise e reflexão no contexto da biologia. No campo do direito, ela vem com a noção de equilíbrio, né? Equilíbrio entre direitos e deveres e cumprimento de regras e as relações. No campo da economia, ela se foca principalmente na relação do Estado sobre o mercado, e nessa relação, nessas ações, ela tem 4 possibilidades: uma ação eletiva de correção de rumos e processos, uma ação diretiva, que é estimular padrões e serviços, e aí atuando inclusive como comprador de determinados serviços para estimular, então, que o mercado se oriente naquela direção. Ela tem uma atuação restritiva, de limitação de atuação, e isso é um papel próprio do Estado, inclusive dentro do contexto neoliberal, e que não é censura, não é nada, né? Mas aí, dependendo do sistema e do maior ou menor atuação, flexão de atores nesse contexto mais liberal, ele atua mais ou menos. E tem uma ação também prescritiva, que define critérios de oferta e serviços de saúde. No campo das ciências sociais também a regulação acontece, principalmente para entender como é que diferentes grupos, diferentes atores conseguem conviver harmonicamente, ou como pode haver essa convivência dentro de uma sociedade, então, entre grupos sociais com interesses diversos e problemas diversos. No campo das ciências políticas, atua principalmente na questão da organização dos processos, de como se dá a organização dos processos decisórios. Então, a Oliveira e Elias fizeram uma revisão, que é onde eu me baseei, e essas são as 4 ideias que fundamentam a regulação: a do controle, né, como a gente falou, com ajustamento, regramento, do equilíbrio, para correção ou conservação desse equilíbrio, uma adaptação, que se vê, e a questão da direção, né, dos processos e ações. Vou conseguir passar. Aqui. Então, a noção de regulação está vinculada à complexidade e, principalmente, a sistemas complexos, né? Ela expressa a ideia de coerência e compatibilidade entre as estruturas de oferta e de demanda, e ele é um processo dinâmico. Então, o papel do Estado nessa questão da regulação, o papel da regulação neste aspecto, é exatamente definir o que é necessário, o quanto se tem e o quanto de oferta se tem e quanto é necessário ofertar para poder, então, ter atendido os interesses da sociedade naquele ponto onde ela vai estar atuando. E aí vem o grande desafio da regulação, que é harmonizar interesses de naturezas diferentes e até contraditórias. E a gente vê isso muito claramente no campo da saúde, né? Dentro de um governo neoliberal como estamos, na verdade, de extrema direita, os interesses econômicos no âmbito de uma pandemia
os interesses econômicos sendo muito mais pontuados e orientados por determinados níveis de gestão, por alguns níveis de gestão, que daí não é só o federal, a gente está vendo aqui o nível estadual em Santa Catarina, particularmente no dia de ontem, hoje, as ações, que está tensionando muito mais para os interesses sociais e econômicos em detrimento dos sociais, e também essa regulação entre as origens de interesse público e privado, que são contraditórias, mas não só do Estado. Dentro do próprio setor privado também, as contradições, por exemplo, os planos de saúde, né? Os coordenadores, os gestores dos planos, eles têm os serviços e eles querem, por exemplo, ações para que cada vez menos os usuários usem o serviço, porque o uso do serviço gera custo, né? Por outro lado, os profissionais que estão nesse plano, por exemplo, nesse sistema cooperado, eles precisam cada vez mais de atendimento, então eles querem muito mais atendimento, porque é em cima dos procedimentos que eles recebem. Então, existem essas contradições próprias e o processo de regulação tem esse desafio de conciliar interesses em prol de um bem maior, de um bem comum. Eu estou com problema quando eu passo aqui. Bom, agora vamos para a regulação em saúde, né? A Organização Mundial de Saúde estabelece que a regulação é uma função de governança dos sistemas e que está atrelada à função do Estado para ordenar as relações de produção, distribuição de recursos, bens e serviços de saúde. E aí, gente, essa é a função para assegurar, dentro dos sistemas, aquilo que se compreende o que é saúde, né? E quem é o principal responsável. Então, dentro de um sistema universal, por exemplo, o papel do Estado é fundamental para fazer essa distribuição, não só distribuição bens e serviços, mas muito antes disso, regulando inclusive o mercado em saúde, regulando inclusive a formação em saúde, né? Então, essa é uma questão muito ampla. Então, a gente tem uma questão da regulação, o centro regulatório, né? O sistema regulatório, um setor dentro da gestão, mas não. A regulação, ela depende da conformação, mas esse gráfico aqui que está lá no livro da Giovanella e que Helenira fez junto com a Lígia, coloca a regulação como uma das funções essenciais dos sistemas, né, dos gestores como um todo. Então, assim, os sistemas têm esses componentes que vocês veem aí do lado esquerdo da tela, que precisa financiamento, cobertura, que é isso que a gente fica discutindo muito quando a gente fala dos sistemas, das políticas da organização do sistema, né, de um sistema para que possa prover, no caso nosso, a universalidade, a equidade, a integralidade. E aí a gente fica discutindo a alocação de recursos, que tipos de serviços, como ele vai prestar, se é mais o público, se é mais o privado, de quem é a responsabilidade da gestão. E tem a regulação como uma questão central, porque se a regulação ela serve para compatibilizar, tentar organizar e harmonizar os interesses internos, que em geral são contraditórios e muitas vezes conflituosos, dos atores, dos projetos de governo, dos projetos de Estado, da intencionalidade dos atores, da concepção dos atores, do que é saúde, do que é a sua responsabilidade dentro desse sistema, mais ou não. Então, a regulação se coloca como um ponto, um elemento central, que a gente pouco reflete sobre ele, né? E a gente precisa, acho que, aprofundar cada vez mais essas reflexões. E aí os campos da regulação, nessa concepção do sistema, a regulação sanitária, que regula todo o processo do acompanhamento das condições de saúde, de vida e de organização, com vigilância e tudo mais, a regulação dos prestadores de serviços, tanto próprios quanto os conveniados, e também a questão no nosso caso, do subsistema privado, né? E a regulação do próprio mercado, quando faz a questão do acompanhamento do tipo de serviços que são necessários e também da formação de profissionais. Quando o Ministério da Saúde, por exemplo, fomenta e financia
residências, né? Residências de saúde, as residências médicas, por exemplo, e as residências multiprofissionais, está colocado aí o papel, deveria estar colocado aí o papel da regulação, indicando quais são as formações necessárias para esse país, para essas localidades, e não dos interesses de grupos de formação, seja instituição, seja gestores municipais ou estaduais que têm essa responsabilidade. E a regulação está muito em destaque e foi resgatada no Pacto de Gestão, que, em decorrência dele, estabeleceu a Política Nacional de Regulação já em 2008, e que estabelece três campos, né, da regulação: a regulação do sistema, a regulação da atenção e a regulação do acesso ou a regulação assistencial. Então, a regulação do sistema está muito atrelada às questões dos dois subsistemas, o sistema público, aquilo que eu estava falando, e o sistema privado. E dentro do sistema público também as normas, as obrigações, as orientações, como que vai o arcabouço legal do sistema público, né, e também privado, orientando o planejamento, financiamento, fiscalização desses sistemas, coloca o controle social como um elemento de regulação do sistema e não mais como uma questão participação social como um dos... Claro que tudo isso da regulação é para atender os princípios do sistema. A participação está lá, mas o controle social como um órgão, um elemento importante da regulação. E isso é uma coisa fundamental de entendermos, profissionais de saúde, gestores e principalmente a sociedade, né, sua responsabilidade nesse aspecto. Dentro da regulação do sistema se insere também a vigilância sanitária e epidemiológica, as agências de regulação de saúde suplementar, né, as auditorias assistenciais e clínicas e a questão da avaliação, incorporação e tecnologia em saúde, que, do ponto de vista do Covid, se escancarou. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas escancarou, então, um pouco a debilidade desse processo regulatório quando a gente vê a questão da cloroquina sendo colocada na contramão da ciência. A regulação da atenção, ela tem uma centralidade mais em cima dos prestadores do serviço, ela é feita mais a miúde, com a sua responsabilidade mais própria da gestão municipal e da gestão estadual, e que ela define estratégias para o acesso. Então, ela tem pré-condições, tem condicionantes para que o acesso se dê e para orientar também a regulação do acesso. Então, ela faz o monitoramento, controle, avaliação e auditoria e vigilância da atenção e da assistência no âmbito do SUS. Alguns municípios têm os seus sistemas regulatórios próprios, outros não, né, dos seus serviços. Os municípios que têm gestão plena do sistema obrigatoriamente, mas alguns municípios que só são gestão plena da atenção básica, dependendo da sua estruturação, como é o caso de Florianópolis, nós temos um setor de regulação forte orientando as ações, mas grande parte desse processo de regulação da atenção está principalmente definido pela gestão estadual. E aí na tela vocês podem ver um leque de ações que são definidas, que estão estabelecidas para a regulação da atenção, que vai antes, né, da assistência lá, são condições. Então, o cadastramento e atualização desse cadastro, né, dos estabelecimentos e profissionais de saúde no CNES, e isso é um elemento gritante que a gente viu que temos problemas, já tínhamos antes, né? Aliás, os problemas que o Covid traz no campo da regulação são objeto de reflexão e de indicativos de quem trabalha com gestão, mas com o Covid escancarou de um jeito que é fundamental. Então, a CNES não está atualizado, a CNES não tem um acompanhamento, tem problemas nesse registro, a gente vê isso claramente agora. O cadastramento dos usuários, né, que é um processo regulatório, e aí temos uma diferença entre os municípios, inclusive, sobre como que cadastra os usuários, quem são os usuários do SUS, se são todos
e se faz através da vigilância do território, cadastro de cada um dos territórios, se faz através das listas de quem usa, né? Então, isso é uma questão importante que interfere no Covid. Eu acho que na live do Fúvio, a gente discutiu bastante isso, da questão, né, da cobertura da atenção primária em especial. A contratualização, o credenciamento e habilitação dos prestadores, a elaboração de protocolos de regulação para ordenação dos fluxos assistenciais. Então, é preciso estabelecer quem entra, como é que se dá o encaminhamento, a supervisão e processamento da produção, tanto ambulatorial como hospitalar, a programação das ações e a avaliação de produção, de desempenho, que deve ser feito pela regulação, a avaliação das condições sanitárias dos estabelecimentos, dos indicadores e a utilização de sistemas que suportem isso. Então, hoje a gente tem o SISREG, né, como um sistema de regulação do acesso, de cadastro, e que tem debilidades importantes e que a gente precisa contorná-los. E o terceiro eixo da regulação é a regulação do acesso, que é esse que a gente conversa mais sobre ele, né? Que organiza, controla, gerencia a priorização do acesso e dos fluxos, e que tem, sim, uma autoridade sanitária para a regulação, inclusive, da atuação médica, da regulação da atuação clínica. Então, quando a gente trabalha com regulação, existe um melindre muito grande da autoridade do prescritor, mas o regulador, ele é a autoridade sanitária, porque muitas prescrições, inclusive, elas são equivocadas, seja a maior parte deles por alguns problemas de compreensão ou mesmo de formação de alguns profissionais que, às vezes, por insegurança, e aí, por uma questão ética, prefere fazer os encaminhamentos de coisas que, às vezes, no seu nível poderiam ser executadas. E isso é muito claramente expresso, a gente percebe muito quando a gente começa a trabalhar na intermediação disso, no âmbito da atenção primária, quando a gente consegue reduzir, zerar filas em 2, 3 meses, quando a gente coloca alguma estratégia de educação permanente ou alguma estratégia que faça a interface entre o prescritor antes da regulação. Então, essa é uma questão importante, a gente tem que usar muito cuidado, é muito melindre, mas isso é papel da regulação. Eu acho que o regulador é a autoridade sanitária que pode definir a devolutiva do encaminhamento para o profissional assistente, e isso não é uma questão de cerceamento de direitos ou outras coisas, a gente precisa encarar isso de uma outra forma, e eu penso que isso na formação dos profissionais precisa ser muito enfatizado, né? Porque a gente tem muitos problemas na regulação por conta dessa questão aparentemente ética. Eu sempre discuto muito essa questão da ética, do que é a ética. Para mim, a ética é a ética do cuidado, a ética com as pessoas, né? E essa autoridade, ela deve orientar esse acesso a partir de protocolos de classificação, de encaminhamento e critérios de priorização. E aí, dentro da regulação do acesso, a regulação do acesso, ela se dá já lá no nível da atenção primária. Então, a regulação, ela não é apenas uma regulação dos encaminhamentos da atenção primária para o nível especializado ou para o nível hospitalar. Ela é a regulação do acesso também da atenção primária, quando define a questão dos protocolos clínicos, os protocolos de matriciamento, os protocolos de acolhimento, de classificação de risco e também das agendas e dos fluxos de encaminhamento. E essa regulação do acesso das unidades especializadas e da atenção pré-hospitalar de urgência é o que a gente mais vê, né? Na questão pré-hospitalar e hospitalar de urgência, a pré-hospitalar, a gente tem aqui um imbróglio, né? Que às vezes a questão da regulação ela fica muito atrelada a alguns serviços de atendimento móvel e às vezes uma regulação se contrapondo à outra, mas está caminhando e evoluindo. O controle dos leitos disponíveis e das agendas de consulta e procedimentos especializados, e aqui o Covid escancarou, né, minha gente? Porque a gente não tem
o controle, o complexo regulador não tem o controle dos leitos disponíveis. Esse controle do tempo disponível em tempo real, ele não é realizado pela Central de Regulação de Leitos, e isso é um problema sério. Já tem um estudo, já desde em 2016, 16 ou 17, a Rosiana, ela é aluna do nosso programa, ela fez uma avaliação da regulação da atenção oncológica, e isso acontece em todos eles, né? Fica no domínio dos hospitais, sejam eles públicos, sejam eles contratados, a informação fica lá no hospital, ela não vem em tempo real para a gestão estadual. A gestão estadual precisa pedir essa informação, e isso fere totalmente o aspecto dos princípios da regulação, né? É ela que autoriza os procedimentos de alto custo e complexidade, que padroniza as solicitações por meio de protocolo, e o estabelecimento dessas referências, não só no âmbito dos municípios, mas entre municípios e entre regiões e entre estados. E essa questão aqui das referências, ela é um calo também, porque temos sim uma PPI, né, porque essa regulação se dá por essa pactuação, né, de serviços e cotas, mas ela pressupõe um processo de regionalização e de rede que a gente não tem, né? E aí a gente fica, em alguns aspectos, principalmente agora no Covid, o que a gente viu? As questões de qual é o papel do Estado? O Estado pode ou não pode interferir, pode ou não pode orientar as questões do isolamento, por exemplo, das medidas, uma vez que, um caso como Florianópolis, por exemplo, Florianópolis é uma ilha, mas parte dela está no continente, ela não é uma bolha. Então, o que acontece, a gente controla aqui em Florianópolis, se ali em São José, que é bem pertinho, não controlar e não seguir a mesma linha, de nada adianta as ações de Florianópolis. E depois a pessoa adoece em Florianópolis, em Palhoça, e ela vem ser tratada e atender aqui, ela trabalha aqui, todas as outras coisas que a gente está vendo, né? E, por último, a regulação do acesso, ela se dá por centrais de regulação, especificamente ambulatorial, hospitalar e a urgência. Então, o que o Covid, finalizando aqui, o que o Covid traz para a gente escancaradamente? Assim? A questão do controle social, né? Quando a gente coloca a regulação em termos do controle social e o Covid, quero dizer para vocês que o Conselho Estadual de Saúde está se reunindo muito pouco e ainda não tem reunião deliberativa, por exemplo, né, numa situação como essa. O Conselho Municipal de Florianópolis, depois de muita insistência, começou a fazer reuniões internas e tensionou, depois de 3 reuniões junto à mesa diretora, que se fizesse pela primeira vez semana passada a plenária do Conselho. Então, essa questão da regulação do sistema é fundamental. Na história do Covid, ela é elementar, eu vejo. As medidas estão sendo tomadas sem que sequer a sociedade civil organizada e os profissionais se reúnam para entender e até ajudar, né, na melhoria das ações, fica um voluntariado, então esse controle. A vigilância sanitária e epidemiológica acho que funcionou muito bem, acho que nós tivemos até a saída do secretário de vigilância, mas recentemente também o que entrou também está fazendo algumas medidas e algumas orientações que se encaminham para os aspectos de vigilância, a despeito de tudo, né, de todo o contexto. A regulação da saúde suplementar se mostrando imperativa, né? Nós temos problemas nessa questão, então isso é importante. A avaliação e incorporação de tecnologia em saúde, o papel da CONEP, o papel da própria Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério na definição de procedimentos
pautados em ciência, e aí a cloroquina escancarou essa questão, essa debilidade, a despeito de termos disposição de técnicos e orientação, mas como que é frágil esse processo da regulação nesse aspecto, mas temos aí elementos, por exemplo, a CONEP, que podem estar atuando e devem atuar mais fortemente, aí o Fernando deve ter falado na semana passada, e isso, pelo que ele me falou, vai ter reverberação nas próximas lives daqui. Na questão da regulação da atenção, o que eu falei já sobre os problemas do cadastro, de termos disponíveis as informações sobre leitos, a gente não sabe quantos leitos ao certo estão, quantos são de uso do sistema, quantos estão vagos, agora que a gente começou a ter, depois de muito perrengue, né, no covidômetro, mas isso é elementar, principalmente em doenças com essa característica, né? E não só com o Covid, isso é elementar para a regulação do sistema. A questão da supervisão dos processos da programação e avaliação em não tendo informações elementares fica questionado, né? Como é que se faz essa avaliação dessa produção de desempenho, até que ponto essa avaliação que tem sido feita ela é efetiva, uma vez que tem debilidades nos sistemas de informação, e aí fica requerendo do pessoal da regulação visitas pessoais, visitas presenciais, e isso atrapalha muito. A questão da utilização dos sistemas de informação que subsidiem isso, já falamos das debilidades, principalmente dos sistemas como o SISREG, que precisa ser revisto. A regulação do acesso. E aí, a depender da organização de alguns municípios, nós vimos alguns exemplos, algumas situações importantes na definição de protocolos, fluxos e encaminhamentos rapidamente, né, no âmbito da atenção básica para o Covid, então, particularmente, a questão da atenção básica se organizando para as suas ações, com definição de regras, inclusive de acesso e de procedimentos, isso bem estabelecido. Mas uma debilidade importante que eu já falei, vou só ressaltar aqui, é a questão do controle da regulação da atenção hospitalar, né, principalmente das informações de leitos e também dos procedimentos ambulatoriais, que fica eu nunca vi, eu compro um serviço e eu não sei, eu preciso depender de você sobre as informações, eu não tenho como ter essas informações em tempo real, fica uma dependência grande da gestão, da boa vontade, se você vai ou não me fornecer as informações, uma inversão total de papéis neste caso, né? E essa questão do estabelecimento das referências entre especialidades e níveis, principalmente nesse momento que é o contexto de uma doença transmissível, por exemplo, né, gente? A gente vinha muito pensando, orientando muito, não, a gente tem mais ou menos o controle dos agravos agudos, a gente está numa curva, e aí ainda está numa transição, e aí a gente precisa se preocupar com os crônicos, e isso se limita muito dentro dos territórios, fica muito circunscrito, só que a Covid veio e escancarou, né? Escancarou que não somos uma bolha, somos um sistema e não é possível que a gestão pense só no seu quadradinho. Então, nós tivemos problemas sérios, tá? Florianópolis se antecipou, mas está ameaçada constantemente o sucesso das ações, da antecipação das ações, porque São José não cumpre, Palhoça não cumpre. A gente tem escutado do professor Paraná relatos de que, por exemplo, o comércio abriu porque teve que abrir, porque São José é do outro lado, atravessava a rua, já tinha comércio aberto, e tudo isso se reflete. Então, doenças com essa característica de transmissibilidade, ou senta todo mundo numa mesa, e principalmente do ponto de vista de áreas regionais que estão muito juntas, né, onde os limites são muito tênues, aliás, aqui o limite é do outro lado da rua, precisa esses gestores tomarem as decisões, sentarem numa mesma mesa e tomarem dentro de uma mesma direção. Escancarou a fragilidade do papel do Estado na questão da regionalização.
Santa Catarina, quando a gente entra lá no sistema, tem, desde da NOAS, já tinha estabelecido as regiões, mudou de conformação, mas na hora do vamos ver, a dificuldade de ter um assento e uma uniformidade, uma legitimidade dos gestores, né, de alguém, seja do representante da regional, seja do governo estadual, ou seja, a questão da governança do sistema, ela também foi escancarada, da necessidade de a gente rever aquilo que a gente já vinha falando dos limites da municipalização, né, e criar estratégias para que uma gestão estadual, não só uma comissão intergestora regional que temos, né, temos a CIS, mas sem financiamento, sem uma organização de tomada de decisão sedimentada, a gente pode sofrer consequências. Lembrando que o Covid veio para nos lembrar de que outras situações podem se apresentar e que a gente não pode ficar nesse nível de fragilidade. Então, essa é uma questão importante do ponto de vista da gestão e da regulação do sistema, do acesso e da assistência, que precisa entrar em pauta com mais firmeza, eu acho, nessa discussão do campo da área do planejamento e da gestão que a gente atua. Bom, gente, acho que era isso. Eu acho que a gente pode abrir a fala para os demais participantes, porque, na verdade, estou compartilhando com vocês apenas algumas reflexões que faço aqui de forma isolada, né? Ou, às vezes, conversando com algumas pessoas da gestão, e esse é um espaço importante para que a gente possa debater. Obrigada.